Olá, queridos! Eu sou Letícia, diretora pedagógica da Kairos Consultoria Educacional. Com o coração repleto de alegria, desejamos a todos as boas-vindas ao nosso segundo seminário de Educação Clássica Cristã, cujo tema é um retorno à beleza. Gostaríamos de aproveitar esse momento para fazer uns agradecimentos especiais. Começamos nossos agradecimentos à Igreja Cristã Eterna Aliança por ter nos cedido sua estrutura desde o nosso primeiro seminário e que abraçou essa causa e esse projeto como se fosse seu próprio projeto. Nas pessoas dos pastores Júnior Henriques e João José, que pastoreiam toda a equipe da Kairos, nos dando o suporte necessário e nos alimentando com a boa teologia, agradecemos aos nossos irmãos em Cristo de nossa igreja. Também aos nossos irmãos do projeto Luz em Ação, que prontamente cederam seus equipamentos para a gravação desse seminário, bem como ao Ministério Igreja Acolhedora, que nos auxilia com a tradução em Libras do nosso conteúdo. Gostaríamos de agradecer também a todos os envolvidos na realização desse seminário online que dedicaram seu tempo e suas habilidades a ajudar não apenas a Kairos, mas a todos que estão desfrutando desse conteúdo. Nominalmente, agradecemos a Carlindo e Saonara Avelino, amigos queridos que têm estado conosco desde a nossa fundação. A Daniele Alves e Mariana Lima, que dedicaram muitos dos seus dias à produção de conteúdo de excelência. Um agradecimento especialíssimo a Eric, que dedicou muitas noites na gravação desse conteúdo. Por fim, agradecemos sobremaneira aos 5 servos piedosos do Senhor, irmãos em Cristo, que aceitaram esse desafio de ministrar aos nossos corações com a boa palavra a respeito da beleza numa cosmovisão bíblica nas suas respectivas áreas. No fim desse vídeo, traremos algumas novidades para vocês, então assistam até o fim. Se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, acompanhe para ficar por dentro de todas as novidades e nos siga em nosso canal. No mundo relativista e na cultura pós-moderna em que estamos inseridos, é comum assistirmos à defesa da relativização da beleza como se ela fosse apenas uma questão de gosto. Será que isso é realmente verdadeiro? É assim que nos ensinam as Sagradas Escrituras? A verdade, a bondade e a beleza são relativas, como nos ensina a filosofia humanista? Vivemos em um momento terrível, onde a história da civilização ocidental tem sido paulatinamente destruída. Nossos monumentos, nossa tradição, a beleza que acompanhou a construção da cultura ocidental sendo vandalizada, jogada no fundo de lagos, empurradas para o mar do esquecimento. Veremos tudo isso acontecer de braços cruzados, passivamente? Perdemos até mesmo a capacidade de nos indignar? A fim de tratarmos desse assunto numa perspectiva bíblica, discorreremos sobre a beleza redimida, um estudo que foi inspirado nos escritos de homens piedosos como Steve Turner, Francis Schaeffer, Michael Card, Charles Colson, Roger Scruton, dentre tantos outros que foram chamados a recolocar a beleza em seu devido lugar. Falecida em janeiro deste ano, uma grande perda para a filosofia, a estética e o conservadorismo, o filósofo e escritor inglês, especialista em estética, Sir Roger Scruton, em seu documentário Por que a Beleza Importa, faz uma análise precisa. No século XX, a beleza deixou de ser importante. A arte, gradativamente, se focou em perturbar e quebrar tabus morais. Não era beleza, mas originalidade, atingida por quaisquer meios e a qualquer custo moral que ganhava prêmios. Não somente a arte fez um culto à feiura, como a arquitetura se tornou desalmada e estéril.
E não foi somente o nosso entorno físico que se tornou feio. Nossa linguagem, música e maneiras estão cada vez mais rudes, autocentradas e ofensivas, como se a beleza e o bom gosto não tivessem lugar em nossas vidas. Penso que estamos perdendo a beleza e existe o perigo de que, com isso, percamos o sentido da vida. Recomendo fortemente que nos debrucemos sobre as obras desse intelectual brilhante que deixou um legado caríssimo para a humanidade. Quando comecei a estudar sobre essa temática, o Espírito Santo trouxe à minha mente um belíssimo texto de sua palavra, pronunciado pelo próprio Jesus, quando tratou de um assunto que ainda traz tanto peso à nossa alma, a ansiedade. Em dias maus, em que o medo da morte se estabeleceu no mundo, fazendo com que nações inteiras se refugiassem dentro de suas casas, podemos acalentar nossos corações ao ouvir as doces palavras do Mestre, transcritas em Mateus 6, 25 a 29. Portanto, vos afirmo, não andeis ansiosos com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por mais que andeis preocupados porque andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. O tema central do nosso seminário é beleza. E para representar a beleza, nós escolhemos uma flor cheia de significado e exuberantemente bela, o lírio. Na Bíblia Sagrada, encontramos inúmeras referências ao lírio. O rei Salomão, em Cantares, declara para sua amada: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Os lírios são flores exuberantes, com um perfume inconfundível, oriundos da Europa e Ásia e considerada uma das plantas mais antigas do mundo. Existem mais de 100 espécies de lírios naturais, exibindo suas flores perfumadas e coloridas. Em alguns lugares do mundo, o lírio é conhecido como o rei das flores. É uma flor clássica e versátil ao mesmo tempo. O lírio branco apresenta uma simbologia cheia de significado. Representa a pureza da alma e a ingenuidade juvenil, sendo por isso muito utilizado em decoração de casamentos. A flor lilás representa o matrimônio, a pureza e a maternidade. Por isso, são usados com frequência em buquês de noivas. O lírio tem um perfume marcante e delicioso. Isso acontece porque a planta possui uma substância que, ao ser inalada pelo ser humano, estimula a liberação de endorfina, o hormônio da felicidade. Por isso, o lírio é considerado a flor da felicidade, da alegria, da prosperidade e da amizade, além de estar associado à proteção, inteligência e respeito. A minha tonalidade preferida de lírio é o azul, bastante raro. Seu significado é excelso, homenagear a beleza. Que Deus criativo, não é mesmo? Quanta beleza em apenas uma única espécie de planta. Imagine todas as outras flores de estonteante beleza que existem. Acerca da orientação de Jesus de que contemplemos essas belas flores, Érico Veríssimo, escritor do livro Olhai os Lírios do Campo, nos ajuda a refletir. Está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro,
ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. A palavra belo vem do grego kalos, que significa bonito, bom, útil, sem defeito, moralmente bom, nobre, digno de louvor. Observe atentamente isso. Segundo essa definição, para que possamos considerar algo belo, ele tem que ser moralmente bom. Segundo as palavras de Steve Turner, no livro Beleza Redimida, por definição, a beleza, como esplendor e deleite, deve atrair-me ao verdadeiro e ao bom. A beleza desperta um desejo de entregar-se ao objeto de atração, mas a falsa beleza desperta um desejo de controlar e dominar o objeto que atrai. A beleza desperta o amor. A falsa beleza causa lascívia. Mas se nunca tivermos parado para apreciar a beleza exuberante de um lírio, por exemplo, os conselhos dados por Jesus farão pouco sentido para nós. Assim como tantos outros trechos da Escritura Sagrada que utilizam os elementos da criação para nos ensinar sobre majestade, beleza e resplendor do Deus Todo-Poderoso. Tratando especificamente sobre a educação para a beleza, Turner nos leva a refletir acerca daqueles para os quais ensinamos. Como podemos despertá-los ao verdadeiro, ao bom e ao belo, de modo que vidas sejam transformadas e seus amores e desejos sejam moldados conforme a ordem criacional de Deus? Como podemos tornar nossas escolas ou nossas casas belas e fazer delas lugares sagrados para a contemplação e o encontro com o verdadeiro, o bom e o belo, de modo a cultivar as afeições de nossos alunos para que eles amem aquilo que é verdadeiramente amável, desejem aquilo que é verdadeiramente desejável e, portanto, experimentem o florescimento de sua humanidade. Nossa alma tem fome do belo. O artista Michael Card descreve a fome do belo como sendo algo que faz parte de nossa essência como humanidade. E ele responde a essa fome nas páginas de seu livro Cristo e a Criatividade. Apreciemos alguns desses trechos. A criatividade é a adoração, conquanto seja em sua essência uma resposta. Eu ouço a palavra e respondo com música, com silêncio, em reverência e em apreciação, quando apanho a bacia e a toalha. É uma resposta romântica a essa pessoa a quem adoro. Ele é belo. Não quero nada mais senão estar em sua presença. Eu o amo, por isso canto e escrevo. Se eu pudesse pintar ou dançar, faria isso também. Por se tratar de uma resposta, ela não tem origem em mim. Ele fala, ele se move, ele é belo. Nós respondemos, nós criamos, nós adoramos. O chamado para a criatividade era um chamado para a adoração. A ordem, o equilíbrio e a beleza da criação são de fato sussurros. Tal beleza nos atrai, motiva e inspira a adorar. Temos fome do belo, porque servimos a um Deus belo. Uma das maneiras mais eficientes de curar a nossa alma da ansiedade é o retorno à apreciação do belo, da criação. Foi isso que Jesus recomendou aos ansiosos. Apreciem os pássaros nos céus, se deslumbrem com os lírios do campo. Lembrem-se que eu sou o Criador, e se cuido dos lírios, como não cuidaria de vocês? O rei mais sábio do mundo, em toda a sua glória, não se vestiu com tamanha beleza. Sir Roger Scruton nos oferece remédio para a alma. Os grandes artistas do passado estavam cientes que a vida humana é cheia de caos e sofrimento, mas eles tinham um remédio para isto, e o nome desse remédio era beleza.
A bela obra de arte traz consolação na tristeza e afirmação na alegria. Ela mostra que a vida humana vale a pena. Muitos artistas modernos se esqueceram dessa sagrada tarefa. Sempre que estou com minha alma perturbada, cansada ou triste, sei de um eficiente remédio que me anima e acalma. Ir à praia, ouvir o som das ondas, sentir o cheiro do mar, apreciar as brancas nuvens passeando no céu, me conduz em instantânea adoração ao meu Senhor. E nesse cenário, entrego as minhas dores, ansiedades e tristezas aos pés da cruz. Quantas orações de entrega e quantas lágrimas já rolaram, sendo confundidas com as ondas do mar. Acredito que muitos teriam histórias parecidas para contar, sejam em praias, parques, jardins, noites estreladas. O fato é que a beleza nos conduz em adoração ao Deus que é completamente belo. Vivemos um triste tempo em que a alegria natural de nossas crianças não é vista mais em seus rostos infantis. E a força e o vigor dos nossos jovens trocou suas vestes pela depressão, desânimo, suicídio. Como as nossas crianças aprenderão a adorar se elas não aprenderam a contemplar a beleza? Contemplação requer quietude, adoração, silêncio, ser um bom ouvinte. Como elas farão isso se estão tão entretidas com o barulho das TVs, dos celulares, das redes sociais, dos relacionamentos, dos seus conflitos internos? Como se atentarão às paisagens deslumbrantes se estão sempre com as cabeças baixas, olhando para seus programas preferidos ou suas redes sociais? Como apreciarão a criação se são tão expostas somente a vitrines das lojas dos shoppings? A criatividade do nosso Senhor deve elevar a nossa alma em adoração e gratidão por tão grande salvação. Se a terra, corrompida pelo pecado, consegue transbordar tamanha beleza, faça um exercício de imaginação agora e pense em como será o lugar que o nosso Deus tem preparado para desfrutarmos de sua presença na eternidade. Portanto, Deus se importa com a beleza. Ele criou tudo incrivelmente belo. A apreciação do que é belo deve fazer parte da nossa vida cotidiana, pois isso glorifica a Deus. Como filhos de Deus, precisamos nos importar com a beleza também e procurar produzir o que é belo para a sua glória. A Bíblia diz que nós somos feituras do Senhor, seu poema, a obra-prima da criação. Nossa vida deve, portanto, exalar o bom perfume de Cristo. Devemos produzir belas obras de arte. Encerro essa reflexão com as palavras cheias de esperança e beleza do apóstolo João em seu livro das Revelações. Que esse vislumbre relatado em Apocalipse 21 e 22 encha nossa alma de regozijo e ansiemos pelo dia em que desfrutaremos da eternidade e contemplaremos face a face a beleza do nosso amado, o amado da nossa alma. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como o vidro límpido. Contudo,
Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma à outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe vocês. Olá, queridos! Repletos de alegria, anunciamos o lançamento do material de Matemática 3+. Fundamentado numa cosmovisão cristã, os conceitos matemáticos são estudados a partir do contexto de histórias bíblicas e doutrinas da fé cristã. A proposta desse material é abordar conceitos introdutórios dos seguintes ramos da matemática: aritmética, geometria e medidas e grandezas. Ao estudarmos a matemática, estaremos desfrutando da glória e da sabedoria de nosso Deus, o Criador do universo. Em Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo afirma: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A glória de Deus é manifestada na criação. A criação revela precisão e ordem. A constância das verdades matemáticas revela o caráter ordeiro, preciso e constante de Deus. Uma série de ideias e orientações são descritas nas atividades a fim de que os pais trabalhem de maneira bastante prática, auxiliando na manipulação concreta dos conceitos abordados. Desejamos que o estudo do material de Matemática 3+, produza no coração das crianças uma maior apreciação das obras de Deus em sua criação. O link para a aquisição desse material estará na descrição desse vídeo. Acompanhe nossas redes sociais porque estaremos publicando novos vídeos com dicas para a utilização desse material. Caso tenha dúvidas de como encontrar esse material, entre em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. Deus abençoe vocês!